Oi, gente. Eu sei. Eu já tenho um visual. Mas esse, agora vocês vão ver aqui, essa lindeza aqui. E essa maior boniteza, lindinha, perfeita. 1 milhão de anos. Perfeita e maravilhosa. Tá bom, agora deixa eu gravar o resto do vídeo. Então, prazer. Então se preparem, porque meu nome é Abel. Mas pronto, de vez em quando vocês vão ver meus outros visuais. Vocês vão ver todos os meus vídeos. Então, vamos fazer essa aventura. Muito fantástico, né? E eu não quero fingir ser do canal do Mundo Toral. É só que eu virar uma criança toral.